Para dar continuidade ao nosso dia, agora nós vamos receber a Bárbara Tomiati. É assim que pronuncia, Bárbara? Isso mesmo. É assim? Comunicação com fins sociais, ferramentas e conselhos para uma comunicação efetiva nas OSCs. Obrigada, Michele. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz também com o convite. Antes de tudo, eu quero muito agradecer. Eu vou dividir com vocês a minha tela para a gente começar a nossa apresentação falando sobre esse tema. Vou dividir aqui com vocês um momentinho. Aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Perfeito. Obrigada, gente. Eu vou até colocar aqui Vou colocar um cronômetro, porque como unicóloga, se deixar, fico aqui até amanhã falando com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. A gente vai, durante esse tempo, aproveitar bastante para falar um pouco sobre algumas ferramentas, alguns conselhos para essa comunicação efetiva que a gente tanto busca e que é tão importante, né? Principalmente em tempos onde a comunicação digital ela se faz tão presente, tão necessária. Antes de mais nada, eu quero falar brevemente de todos os caminhos que me trouxeram até aqui. Eu sou formada em Relações Públicas, graduada em Relações Públicas, sempre trabalhei na área de esporte e sempre amei o esporte como propulsor de transformações significativas para a sociedade. E foi mais ou menos nessa época, em 2015, onde eu digo que eu empreendi pela primeira vez, que foi quando eu comecei a empreender em mim mesma e nessa jornada, nesse caminho aí, utilizando essa bússola interna, que é o autoconhecimento, que é a nossa intuição, e quis muito me especializar no âmbito da comunicação com fins sociais, e foi assim que eu comecei a prestar para algumas bolsas. Havia um curso na Espanha que eu queria muito, que era um mestrado de comunicação com fins sociais, e depois de 2 anos tentando, consegui essa bolsa. Então, fui para a Espanha e fiz esse mestrado. Lá eu tive a oportunidade também de trabalhar na prefeitura, da prefeitura de Segóvia, na cidade onde eu morei, na parte de educação e juventude. Trabalhei com diversas ONGs, muito no âmbito também de refúgios. A crise dos refugiados ela é bastante latente lá na Espanha. E foi assim que, voltando para o Brasil, voltei para o Brasil em 2019, 2018, eu fundei a Comunica com Alma. Ela é uma consultoria de comunicação com fins sociais, e ela visa estruturar programas de responsabilidade social corporativa, então estar junto com OSCs, estar junto com empresas que querem estruturar esses programas, trazer nessa responsabilidade social, também construir pontes entre instituições e empresas privadas. E também visamos disseminar a comunicação para a paz, então nós fazemos muitas oficinas de comunicação com fins sociais, e também de comunicação não violenta, que é aí o meu grande amor, acho que eu realmente me descobri na CNV, e também é um caminho, né? Eu coloquei ali a imagem do caminho, e quanto mais a gente estuda, se aprofunda na CNV, mais a gente vê o quanto é realmente um processo, né? Acho que não vai ter um momento em que a gente vai chegar e se ver 100% desconstruído, 100% pronto para tudo isso que está acontecendo, para todas essas estratégias, né, que estão sendo realocadas nesse momento. Mas é sim uma jornada, é um caminho onde, olhando aqui para essa sala, a gente percebe que nós não estamos sozinhos de maneira alguma, né, dentro dessa jornada. Num ponto de partida, para a gente falar um pouco dessa comunicação com fins sociais, eu quero trazer esse trecho desse livro, que é O Caminho da Autotransformação, da Eva Pierracos, que foi um livro que chegou até mim enquanto eu estava lá na Espanha e que aprofundou muito esse processo de autoconhecimento. E onde ele fala que, como membros da sociedade, a nossa tarefa é de transformar esse planeta, de criar essa irmandade global através da difusão de uma nova consciência. E eu achei muito importante quando ele fala também do desenvolvimento de um novo processo, né, de comunicação. E eu acho que a gente está percebendo que esse desenvolvimento de um novo processo de comunicação, ele está acontecendo de uma forma muito latente, onde a gente vê que a compreensão, assim, né, dessa nossa evolução pessoal, ela também é parte da evolução do todo, da evolução da cooperação, e esse esforço de nós nos tornarmos esses co-criadores conscientes de uma realidade nova e expandida constituem metas auspiciosas desse caminho. Então, eu enxergo muito na comunicação, nessa área de comunicação,
essa coisa até um pouco utópica de que através da comunicação a gente pode sim mudar muitas coisas desse mundo. E também acho importante a gente falar sobre a comunicação para que a gente possa partilhar ideias, né, de como esse nosso comunicar, como as nossas ideias, como juntando as nossas forças a gente pode fazer essa mudança acontecer. E também, principalmente, porque eu acredito que os processos de comunicação, eles podem ser muito mais participativos, então englobando, né, o máximo de pessoas, se possível com visões muito diferentes umas das outras, né, que é assim que a gente consegue, através da diversidade, a gente ter diferentes pontos de vista e ter coisas muito mais ricas para comunicarmos. Acredito também que a comunicação ela pode ser mais cooperativa, então a gente pode criar essas conexões, né, uns com os outros e através desses caminhos em comum, traçando essa nossa comunicação. Ela pode ser mais dialógica, então ela pode nos convidar mais para esse diálogo, para que a gente possa tentar ao menos nos entender de uma forma empática. Ela pode ser mais equitativa, né, equitativa e igualitária, pode e deve, mais do que nunca, ser mais sustentável, mais inclusiva e mais responsável. Então, acho que hoje nessa fala a gente vai trazer muitas dessas reflexões, né, sobre a responsabilidade do que a gente está comunicando, sobre o como fazer, mas principalmente, antes de tudo, ter esse planteamento, essa reflexão e ter muito claro, né, o que a gente quer passar, o que a gente quer comunicar e olhar disso, encarar isso de uma forma bastante responsável mesmo, porque a partir do momento que a gente joga, né, uma comunicação, que a gente joga uma ideia, nós nos tornamos responsáveis por isso. Então, é bastante importante que a gente tenha também essa consciência. Aí eu sempre pergunto, né, que eu acredito que a comunicação pode ser tudo isso, sempre falo, e vocês? E aí eu sempre vejo as cabecinhas fazendo que sim, porque eu acredito que sim. A gente está aqui hoje justamente porque a gente acredita que a comunicação, ela pode ser tudo isso. E a comunicação para uma mudança social, né, o que ela é na teoria? Quem traz essa explicação é a Maricruz Alvarado, ela é comunicóloga também, ela é especialista no tema, espanhola, tive a honra de tê-la como minha coordenadora, e ela diz que a comunicação para uma mudança social, ela é um processo, né, que se inicia de um determinado grupo, um determinado coletivo, em relação a uma necessidade de melhora estabelecida por essa mesma comunidade em um marco com fins sociais. Então, para que a gente tenha essa comunicação com fins sociais, a gente precisa de uma necessidade de melhora, né? Ou seja, problemas. E acho que a gente está vivendo um cenário aí de crises onde o que não falta, de fato, são necessidades de melhoras em diversos âmbitos. Então, a comunicação para uma mudança social, ela é aquele processo, né? De, por meio da comunicação, a gente conseguir traçar objetivos e utilizar meios de comunicação que a gente possa precisar para resolver esses problemas. E ultimamente a gente tem se dado muito com a comunicação online, né? Acho que nós estamos hoje reunidos de forma online, acho que todas essas crises, essa pandemia, esse cenário, ele fez com que essa necessidade dessa comunicação digital, ela fosse muito presente. Então, todas as instituições, as empresas que ainda não tinham, né, esse olhar para esse meio digital, esse olhar para a comunicação, eles acabaram tendo que ter muito na marra, porque hoje é a maneira com que a gente consegue, né, agir, cooperar, participar, é sempre através da comunicação digital, então é nela que a gente vai focar bastante hoje durante a nossa fala. E além da Maricruz, né, que é essa teóloga, que é essa pessoa que traz tudo isso na teoria, existem também muitos seres, né, que me inspiram nesse meio da comunicação com fins sociais e que nem sempre são, enfim, pessoas formadas em comunicação, mas que são pessoas que utilizam a sua comunicação para a mobilização, né, para a sensibilização, que é isso que a gente está falando aqui hoje. E uma delas que eu quero trazer é o Mano Brown. Eu acho que ele é um ser que, através das suas músicas, através da sua fala, ele consegue passar muito bem a realidade a qual ele vive. Então, mesmo que você nunca teve contato com a realidade a qual ele está querendo dizer, através das suas letras, através da sua comunicação, ele passa isso de uma forma de muita excelência. E ele também, uma coisa que esse personagem faz, e eu escuto, enfim, as músicas dos Racionais há muito tempo, é realmente de transmitir para a gente o que ele está sentindo,
de uma forma muito potente, né? E não é à toa que ele tem aí diversos fãs, diversas pessoas que foram atrás, e, enfim, diversos especialistas estudam também as letras dos Racionais e do Mano Brown, porque ele consegue fazer ele consegue mostrar, né, a realidade dele para pessoas, né, e estar em lugares que vivem realidades completamente diferentes. Então, as músicas dele acabaram comunicando com diversas bolhas, com diversos grupos, e eu acho que é isso que a gente busca fazer, né? Hoje mais do que nunca, é realmente conseguir atingir públicos distintos, públicos diferentes, para que a gente possa criar aí essa irmandade que a gente falou no começo. É um outro ser que também me inspira muito na comunicação, acho que para quem é fã, né, de comunicação para a paz, de comunicação não violenta, não teria como a gente não citar Mahatma Gandhi. E eu gosto muito do viés dele comunicacional, justamente de utilizar esse estado de não violência, né, onde o Marshall Rosenberg, que foi a pessoa que sintetizou a CNV, ele se inspirou bastante em Gandhi, e ele se inspira muito em Gandhi para falar do estado de não violência, que ele diz que é o estado em que a violência ela não faz parte do nosso coração. E o Gandhi, ele também era esse ser que trazia, né, muito essa coisa do sentir, muito esse estado de compaixão, e ele me inspira muito nesse processo comunicacional, essa coisa da gente colocar o nosso sentimento no que a gente quer passar. É a Greta Thunberg, a Greta que, enfim, ela é uma pré-adolescente aí, com tão pouca idade, ela já teve esse poder tão grande de mobilização, justamente utilizando, né, as redes sociais, utilizando o grande poder inato que ela tem de liderança, e eu trago muito esse viés de mobilização que ela traz, sabe? De conseguir, através do Fridays for Future, através das hashtags, mobilizar as pessoas a respeito da mudança climática, que é um tema tão difícil de ser comunicado, porque muitas pessoas não entendem do que se trata, né? Então, antes disso, ela precisa de um processo de educação antes de você comunicar o que é. E muitas vezes isso acontece muito dentro das OSCs, dentro das instituições. Às vezes, a causa com a qual você trabalha, ela precisa, antes de tudo, ser explicada para as pessoas, então precisa passar por um processo de educação para que as pessoas possam entender do que a gente está falando, né? Para que assim elas possam depois se mobilizarem para levar a uma ação. Então, muitas vezes nas nossas comunicações a gente chama, né, as pessoas, então, ai, venha, ajude, participe, mas as pessoas elas não estão nem entendendo muito bem, vou participar do quê, né? Eu vou fazer o quê? Mas para onde vai esse recurso? Então, é muito importante que a gente use esse viés educacional, né? Antes da gente querer comunicar, a gente explicar o que a gente vai fazer, para onde vai, de onde vem, o que é essa causa, que às vezes parece tão óbvio para nós que somos do setor de fins sociais, mas o óbvio ele precisa sempre ser dito, precisa sempre ser comunicado, e de preferência mais de uma vez, né? O que parece muito óbvio para a gente, às vezes não é para grande parte dos públicos que estão ali recebendo essa mensagem. E uma outra pessoa também que eu quero trazer que me inspira muito nesse processo é a Lélia Gonzalez, enfim, ela é uma brasileira que inspira muito, é muito aclamada lá fora. A Angela Davis, quando ela veio falar aqui no Brasil sobre o feminismo, ela fala que ela se inspirou muito e se inspira até hoje nessa mulher, que é uma das grandes vozes latino-americanas, e não à toa, né, eu coloquei aqui nesses 4 exemplos, 2 mulheres e, enfim, 2 homens, para realmente a gente buscar trazer na nossa fala ao máximo de diversidade, de equidade, de igualdade que a gente puder, e isso é muito importante entre as nossas comunicações. Então, sempre que a gente for utilizar imagens, trazer exemplos, a gente buscar fazer com que a gente esteja atingindo, né, diferentes pessoas, gêneros, idades, para que a gente possa ter essa riqueza, essa pluralidade, né? Mas num país em que a gente vive, onde isso é tão latente, né? Essa pluralidade cultural. E eu gosto muito dessa frase do narrativas.org.br. Inspiro vocês a conhecer esse coletivo de mulheres que buscam, né, trazer narrativas de comunicação e ajudar também com muitos materiais. E elas dizem que uma mensagem poderosa não é aquela que diz o que já é popular, é aquela que torna popular o que precisa ser dito.
Então, a gente traz aí muito de Paulo Freire, né, que falava bastante sobre isso, sobre o protagonismo, né, dar o protagonismo às pessoas, mas eu acredito muito nisso também, que aquela mensagem que é poderosa mesmo, e que essas quatro pessoas que eu mostrei fazem com muita maestria, é popularizar aquilo que precisa ser dito, né? É a gente fazer da forma mais didática possível, com bastante humildade e sabendo que aquela mensagem, o poder dela é justamente na simplicidade, né? É no simples. E o que que nos exige, né, esse processo de comunicação? Uma reflexão sobre esse sistema que eu falei, né, sobre o fato de estarmos tendo que nos adequar muito ao digital hoje em dia, esse planteamento crítico, né, então, como é que pode melhorar? Sempre dá para a gente fazer melhor. Hoje eu olho para as minhas campanhas também, para tudo que a gente já fez, e eu falo, nossa, dava para a gente ter melhorado nisso, nisso, naquilo, e é isso que nos leva a realmente fazer sempre melhor. Nos exige que a gente evite muito julgamentos, preconceitos, tanto no sentido positivos quanto nos negativos, então, a gente buscar, ao máximo mesmo, não julgar antes de fazer essa comunicação, e um autoconhecimento, né, tanto de nós mesmos, de quem somos, o que queremos levar, quanto as nossas instituições, então, a gente saber muito bem, né, conhecer muito bem aquilo que a gente está comunicando. A respeito dessa criação de conteúdo digital, eu posso dizer, eu vi que na outra palestra a gente estava falando do modelo Canvas, e eu trago para vocês essa ferramenta que é a que eu mais utilizo, assim, para tudo, tanto na Comunica com a Alma, com os nossos posts, com tudo que a gente está criando no digital, quanto também para as organizações sem fins lucrativos que a gente atende. Hoje eu sou a diretora, de comunicação voluntária da Best Buddies Brasil, que é uma organização que faz um trabalho lindo de inclusão de pessoas com deficiência intelectual, então, principalmente no âmbito de trabalho, né, que é o que mais a gente faz dentro das empresas, mas é bem bacana, então, se vocês quiserem conhecer também, inspiro vocês a conhecerem as redes sociais da Best Buddies Brasil, depois eu posso colocar aqui no chat. E eu utilizo o Canva, canva.com mesmo, no site, para criar todo tipo de peça de comunicação que vocês imaginam, assim, desde post para Instagram, até vídeos curtos, até mesmo apresentações, que era algo que eu queria trazer. Essa apresentação que eu estou dividindo com vocês, ela está ao vivo aqui no Canva. Tem também o PowerPoint, que é uma ferramenta ótima, mas eu gosto muito das apresentações do Canva, porque se você coloca ali na caixa de pesquisar apresentações, ele já te dá vários modelos, assim, semi-prontos, onde você só muda em cima dele quais são os conteúdos, e tem, enfim, é muito animado, é muito mais fácil, e dá um tom também muito profissional, assim, sabe, para as apresentações, para quando você vai desenvolver um projeto ou mostrar algo para uma empresa, é algo bem bacana de ser utilizado. E também algo que me salva muito é agora com a possibilidade de criar reels, né, pelo Canva. Então, dentro do Instagram, esses vídeos curtos que estão fazendo bastante sucesso no sentido de engajamento, ou até mesmo vídeos no IGTV, é bem bacana porque o Canva ele tem esses modelos assim, né, do Reels, onde você só grava o vídeo e coloca nele, insere o vídeo, e aí ele tem várias capinhas, enfim, você pode colocar várias escritas e ele dá um ar bastante profissional para esse conteúdo. E uma coisa bem legal também, que poucas pessoas conhecem do Canva, é que existe, isso aqui eu já dei um print, né, da ferramenta no início, existe uma ferramenta que chama Kit de Marca, ele é gratuito também, é uma ferramenta gratuita, existe a opção de você fazer a compra, né, do Premium, onde algumas outras coisas são desbloqueadas, mas é uma ferramenta gratuita. E nessa opção de kit de marca, quando você coloca ali, eu coloquei aqui o logo de um dos meus clientes, quando você coloca o logo da empresa, né, o logo da instituição, ele já puxa para você quais são as cores da sua marca, e aí sempre que você for fazer, enfim, um post ou algo nesse sentido, você pode ir utilizando sempre as mesmas cores para que o seu feed ele fique mais convidativo e ele fique mais bonito. Então, ele já facilita completamente o processo também nesse sentido. É uma coisa bem bacana também da gente desenvolver são os sites, e eu confesso para vocês que quando eu posterguei muito para criar um site, porque eu não queria fazer esse investimento, eu lembro que eu fui cotar com um grande amigo meu, e eu falei, olha, eu estou precisando muito criar um site, mas pega leve aí nesse orçamento, e ele falou, eu realmente acredito que você consiga criar o seu site, e ele me passou esses dois, hoje eu criei o da Comunica pelo Wix, WIX,
Eu criei o meu pelo Wix e criei sozinha. Confesso que no começo eu apanhei um pouco até pegar todas as ferramentas, mas é bastante tranquilo, assim, de você ir inserindo, e insere as imagens e você vai colocando ali, e pode ser em uma página só, né, que hoje a gente chama de landing page. Às vezes com uma página você já consegue colocar ali, né, o que quais são os objetivos, o que que você espera, como entrar em contato, né, chamar ali um call to action para esse contato. E tanto o Wix quanto esse site que é o Squarespace, eles são gratuitos também. Se você quiser comprar, né, o domínio, que é, por exemplo, o nome comunicacoma.com.br, eu tive que comprar, e muitas vezes quando você quer usar o nome do site com um domínio, precisa também fazer uma compra, né, para que nenhuma outra pessoa possa usar esse nome, mas existe também a opção de fazê-lo de forma gratuita, e são duas ferramentas que eu deixo aqui também de de sugestão para serem utilizadas, porque elas são realmente muito fáceis de serem usadas e fica bem bonito também o resultado. E uma ferramenta também de comunicação, de rede social, que eu digo para vocês que tem trazido muitas coisas boas e muitos resultados, é o LinkedIn. O LinkedIn ele é uma página muito mais voltada para o corporativo, né, para o profissional, mas é bem bacana porque muitas pessoas já estão de olho ali no LinkedIn, existe a possibilidade da gente criar artigos, né, e publicar esses artigos. Existe a possibilidade de entrar em grupos de trabalho que estão falando sobre a mesma coisa que a gente, então é um lugar onde dá para a gente conhecer muitas pessoas e sermos conhecidos também, né, e sermos vistos. Então é uma plataforma que eu indico bastante e que também é gratuita, existe também a opção premium, mas eu também utilizo a opção gratuita e tem trazido coisas muito boas no LinkedIn. Inclusive, uma coisa que eu comecei a fazer na Comunica com Alma foi criar um blog comunitário, porque eu confesso que eu comecei a fazer o blog, mas eu não tive mais tempo de colocar ali, né, esses textos. Então, eu dei a ideia de fazer aí, de estarmos abertos, né, para quem quisesse publicar o seu texto, e foi um sucesso, assim, muita gente queria escrever, né, sobre responsabilidade social, sobre comunicação não violenta, e foi muito bacana, porque essas pessoas que escreveram no blog, elas acabavam depois divulgando o nosso trabalho de uma forma muito orgânica, né, de uma forma muito genuína. Então, fica aí a ideia também de quem não tem muito tempo, né, para criar esses textos, criar esse conteúdo e estar alimentando essa ferramenta, acho que utilizar essa visão de cooperação e abrir os nossos canais para que pessoas possam trazer as suas ideias, claro, com textos que tenham sinergia, né, com o que a gente está falando, mas é bem bacana, né, abrir o canal para que mais pessoas possam também estar juntos. E algumas inspirações também que eu trago como bases das campanhas, tem os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, na página dos ODS no Brasil, existem várias ações com cada um deles e que dão muitas ideias de conteúdo, enfim, do que a gente pode falar, de como linkar, né, quais são os ODS que mais têm a ver com a minha causa e eu dar mesmo uma olhada no que se estão fazendo a respeito disso para que a gente possa ter essas ideias de comunicação. Tem também a Anistia Internacional, também inspiro vocês a conhecer, depois eu posso passar todo esse material para ficar gravado, mas eu sou muito fã da comunicação que eles utilizam, de verdade, eles fazem essa sensibilização com muita força, assim, depois dos vídeos da Anistia, acho que dá vontade de falar, tá bom, aonde eu assino, aonde eu dou, porque realmente eles têm uma força, um poder de comunicação muito forte, eu sou bastante fã. E um site também que eu indico bastante é o do Pacto Global, na Rede Brasil, porque lá existem muitos dados, assim, principalmente isso quando eu digo em pontes com empresas, né? Existem muitos dados que mostram no quanto o olhar para a sustentabilidade, o olhar para o social, ele realmente traz resultados, inclusive financeiros para as empresas. Então, inspiro vocês a darem uma olhada, porque é bem legal a gente utilizar isso na nossa comunicação, sabe? A gente mostrar quais são os resultados e quais são os dados que estão sendo utilizados em cima daquilo que a gente está falando. Isso é bem interessante. E, por fim, para a gente poder papear um pouquinho, tirar dúvidas, uma coisa que eu trago bastante também e que foi muito planteado no mestrado, no quanto a gente, por mais que estejamos falando muitas vezes sobre conteúdo, sobre situações, problemas e coisas muito densas,
é de fato tentar trazer um olhar muito positivo durante as nossas falas. Já foi comprovado, inclusive com dados, de que quando a gente traz um assunto e a gente fala, por exemplo, de algo muito grave, ou então a gente traz um número muito grande de problemas, isso faz com que as pessoas não se mobilizem, porque elas olhem para aquele, elas falam, nossa, esse problema ele é tão grande que eu não vou conseguir ajudar, sabe? Como que a minha ajudinha, como que eu aqui, pequeno gafanhoto, vou poder fazer a diferença nessa imensidão de problemas? Então, muitas vezes, às vezes, quando a gente quer, né, sensibilizar, mas a gente só fala do problema, o problema, o problema, o problema, e só traz, né, aqueles dados catastróficos, aquela coisa a gente acaba tendo um sentido um pouco até revés, sabe? E eu trago muito, assim, acho que hoje a gente vive também um momento em que a gente ouve assim, gente, é tanta desgraça, né? É tanta coisa ruim, é tanto dado. E aí, às vezes, a gente vai entrando nisso, se a gente realmente só comunica, né, a partir do problema, a gente realmente afasta as pessoas do que a gente está querendo falar. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque é claro que a gente não vai mascarar, a gente não vai maquiar os problemas, acho que a comunicação, a gente não pode fazer isso, mas é sempre tentar trazer uma história de sucesso, alguém que foi os benefícios dessa causa, as histórias de superação, porque eu acho que isso é o que vem nos motivando, é o que vem nos engajando. E eu gosto muito dessa tirinha do Armandinho. O responsável por essa tirinha, o artista, ele é um ativista pelos direitos humanos, o Alexandre Beck, e ela diz, né, que isso tudo é muito desanimador, e ela fala, eles querem que a gente desanime, então não vamos dar esse gostinho a eles. E eu queria terminar a minha fala exatamente dizendo isso, eles querem que a gente desanime, mas estamos aqui entre 60 pessoas, 60 seres, pulsando por um bem em comum, sonhando com uma sociedade diferente dessa que a gente vive hoje. Então, não vamos dar esse gostinho. Somos muitos, somos mais e estamos juntos. Contem muito comigo nesse processo de comunicação, de verdade. Me coloco 100% à disposição, não só como Comunica com Alma, mas principalmente como Bárbara, como pessoa física no Instagram, no LinkedIn. Se ressoar alguma dúvida ou qualquer coisa mesmo, gente, vamos ser amigos, vamos conversar. Vou ficar muito, muito feliz em estender essa nossa conversa. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Bárbara. Inclusive, no PMI, agora em setembro, nós vamos ter uma oficina de comunicação não violenta. Então, vocês fiquem de olho nos eventos do PMI. E conversou muito comigo, sua palestra. Obrigada. Eu tenho um livro, inclusive, está aqui, ó, Caminho da Autotransformação. Ah, que legal! É Eu esse uso mesmo. bastante. Muito obrigada pela sua palestra, muito obrigada pelo conhecimento que você passou para a gente, e eu espero que você participe de mais eventos conosco aqui, Bárbara.